Como eu me tornei um arrematador profissional e por quê? Talvez isso possa te ajudar a também se tornar um. Olha só, se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda, eu trabalho com leilão há 4 anos e o objetivo desse vídeo é trazer histórias reais baseado no que eu, meus alunos e meus mentorados ou clientes falam comigo e com o objetivo de você melhorar, de você conseguir ampliar seus investimentos ou até mudar de carreira. Se você não é inscrito no canal, tem que falar isso, né, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e vamos lá, vamos pro vídeo. Tá, uma coisa que eu recebi uma pergunta recentemente de um cliente ele não me conhecia, ele não me seguia nas redes sociais, inclusive se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue, Edwards Miranda, mas ele falou, cara, mas como é que você começou esse trabalho? Por que eu deveria contratar você? E aí eu falei, cara, tá aí, uma coisa que as pessoas, eu não falo com tanta frequência, como é que eu comecei? Vamos lá. Diferente do que muita gente acredita, ou poderia imaginar, eu comecei a minha vida sendo funcionário público. Meus pais, eu vim de uma família de classe média baixa, meus pais se fizeram com dinheiro, a gente teve alguns negócios que não deram certo, inclusive faliram. Meu pai sempre foi um excelente profissional na área financeira, mas talvez não tenha tido muita sorte nos negócios. E aí ele continuou trabalhando na área financeira. Eu, com 18 anos, eu fui servir ao exército, não por uma vontade própria, mas acabei servindo. E lá dentro eu acabei gostando. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou seguir carreira, como é que eu faço? Aí eu descobri que tinha que fazer concurso. Não sabia que precisava fazer concurso para ser militar, mas eu acabei pegando lá, comecei a estudar. Eu fiquei estudando, eu cheguei a fazer cursinho e tal. Eu estudei por uns 2 anos e meio, mais ou menos, até ser aprovado em um concurso que também não era o que eu queria, mas foi bem no momento em que a última empresa que meu pai teve faliu e eu precisava sair de casa, então foi neste momento que eu optei por, cara, eu passei num concurso, não é bem o que eu quero, mas é melhor eu sair e estar ganhando dinheiro, porque quer queira, quer não, quando você passa num concurso militar, eu ia para uma formação de 2 anos, nesse período eu ia estar recebendo um salário mínimo, ia ficar fora de casa, ou seja, não ia gastar mais dinheiro, ia ter alimento, comida, casa, enfim, ia ficar lá. Beleza, fui, optei por lá. Quando eu cheguei lá, eu até gostava, eu gostava daquela parte militar e comecei a trabalhar. Começamos a estudar. Terminei muito bem colocado por conta do estudo prévio no concurso, eu sempre fui muito bom, me tornei muito bom em estudar. Então fiquei bem colocado também. Fui para Rondônia, Porto Velho, porque minha noiva tinha se formado antes do que eu, já estava lá. Enfim, cheguei lá. Quando eu chego lá, em Porto Velho, eu descubro que, na verdade, o serviço público não era bem aquilo que eu imaginava. E talvez eu devesse mudar de área. E a minha ideia inicial foi, cara, o problema deve ser que o militarismo não é até legal. Então eu vou fazer um outro concurso. Comecei a estudar para ser do MPU, Ministério Público da União. Não, TCU, perdão, Tribunal de Contas da União. Comecei a estudar para lá, até que eu conheci um cara que trabalhava no Tribunal de Contas, ele me relatou basicamente os mesmos problemas que eu tinha. Então eu falei, cara, o problema não é a grana, não é o lugar onde eu estou, mas talvez o que eu não queira fazer. Eu não quero passar por isso. E eu não sabia o que fazer. Foi aí que eu fiz de tudo um pouco. Eu fui de militante político a trabalhar de graça fazendo projetos, experimentei um pouco de tudo na área profissional. Comecei a fazer faculdade de economia, enfim, eu estava testando. Fiz vídeo no YouTube, se você pegar os primeiros vídeos no meu canal, eles são vídeos diferentes falando de economia. Era algo que eu gostava de fazer. Gosto até hoje, mas não como antes. Enfim, comecei a fazer isso até tentar me descobrir. Foi aí que em um determinado momento, o meu sócio, que também é meu irmão, ele falou assim, cara, mas e aí, você tem que sair daí logo, cara. Eu falei, cara, eu quero sair, só que eu preciso sair com alguma coisa certa antes, né? Eu já era casado e tal. Eu não posso sair simplesmente
saindo, sabe? Eu preciso ter algum emprego garantido. Ele falou uma frase que mudou ali a minha perspectiva. Cara, você tá esperando alguém chegar aí no quartel, perguntar por você e te oferecer um emprego? Isso nunca vai acontecer. Você precisa sair primeiro, para depois você fazer alguma coisa. E aquilo fez muito sentido, apesar de que talvez para vocês pareça meio óbvio, para mim não era tão óbvio assim. Eu falei, não, é verdade. Eu vou sair então. E aí eu comecei a me preparar financeiramente, poupando bastante dinheiro. A minha ideia básica era, bom, eu vou guardar dinheiro suficiente para ter um ano do meu salário hoje ali fora. Se eu não fizer nada, eu vou ter esse um ano garantido. E aí, se eu não arrumar alguma coisa em um ano para fazer, eu mereço realmente morrer, porque não tenho o que fazer, né? Foi dito e feito, eu esperei um prazo, juntei essa grana, deu o prazo real ali de receber também um dinheiro saindo da Força Aérea. Foi ali que eu saí. Por conta de ter trabalhado em diversos lugares de graça e acredito que ter algumas qualidades, logo que eu saí eu recebi algumas propostas de emprego. Eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar no Tribunal de Justiça lá de Rondônia, numa área bem específica que eles estavam de implantação de dados e eu achava bem legal. Eu poderia ajudar a realmente mudar algumas coisas, foi por uma indicação de um dos meus professores e de um amigo meu. Recebi uma proposta para trabalhar num fundo de investimento de um amigo meu também. Na verdade, um amigo meu indicou para um outro cara do Rio de Janeiro e esse cara do Rio de Janeiro me indicou para esse cara em São Paulo. Esses dois trabalhos pareciam ser muito bons, era um salário excelente, mais do que o dobro do que eu ganhava na Força Aérea. Só que por que eu fiquei um pouco pensando, cara, eu não sei se eu escolho isso. Porque o primeiro do Tribunal de Justiça, ele me travaria lá em Rondônia. Eu não sabia se eu queria ficar lá o resto da vida. O do fundo de investimento, eu fiquei pensando porque me travaria no meu tempo. Iniciar uma carreira em fundos é meio que vender um pouco sua alma, pelo menos no começo. E eu tinha acabado de receber a notícia que eu seria pai. Não sei se seria exatamente o que eu queria. Até porque chega uma outra proposta, que foi exatamente do meu irmão. Ele tem uma empresa de consórcio e me ofereceu uma parte da empresa dele. Uma porcentagem, se determinadas coisas ocorressem, se eu fizesse determinada coisa. Então ele me ofereceu um salário mais uma porcentagem. E eu falei, cara, é isso que eu quero. Era bem abaixo do que eu receberia nesses dois empregos, porém, tinha esse variável e era isso que eu queria, receber por produtividade. Começamos a trabalhar, eu trabalhava principalmente na área financeira, fazendo todo o gerenciamento financeiro, eu sou economista de formação, então isso fazia bastante sentido. Iniciamos ali, então, a nossa jornada de trabalho juntos. E aí, um belo dia, ele estava tentando me convencer do porquê que eu deveria investir em imóveis. E era algo que eu não gostaria. Eu não gostava de investir em imóveis, eu achava algo perda de tempo. Falava, por que eu investiria em imóveis se eu posso investir em fundos imobiliários? Isso não faz sentido para mim. Eu só vou ter mais trabalho, só vou estar mais arriscado. Quer queira, quer não, o fundo imobiliário está diluído. Se eu quiser queimar o papel, eu simplesmente vendo ele. Eu não vou ter todo o problema de inquilino, pessoa querendo comprar ou não. Fazia muito sentido na época, mas ele me convenceu através de uma coisa que faz sentido. Só é possível você multiplicar drasticamente o patrimônio através de alavancagem, mas só é possível fazer uma alavancagem verdadeira, ou seja, uma alavancagem que você não tem quase nada de dinheiro com imóveis. Pensa comigo, se você hoje for tentar fazer uma alavancagem financeira, por exemplo, em ações, você consegue fazer isso com opções, enfim. Só que você sempre precisa ter um dinheiro. Sempre precisa ter um inicial. Você vai precisar ali, para multiplicar o seu patrimônio, ter algum investimento inicial em ações. E esse investimento inicial, para fazer sentido, ele precisa ser um valor alto. É diferente em imóveis, que você consegue fazer alavancagens financeiras através de pouco, principalmente com leilão. Mas a gente começou a comprar imóveis. A gente tinha comprado um terreno. Esse terreno foi comprado por 150, parcelado em 12 meses, só que sem juros nenhum. E um ano depois, esse imóvel tinha se transformado em quase 3 vezes, 200 e pouco, 290, algo assim. Um pouco mais de 2 vezes, né? E aí a gente, pô, legal isso aí, vamos seguindo e tal. E nisso a gente lembrou que muita gente fala de leilão de imóveis.
E a gente, cara, isso é legal, mas não temos tempo para fazer isso agora. A gente tinha uma assistente em que a gente comprou alguns materiais, alguns cursos, algumas apostilas, enfim, e falamos, dá uma olhada nisso aqui, assiste, se você aprender e comprar imóveis para a gente de leilão, a gente paga uma comissão por isso. Ela supostamente topou, mas passou ali uns 6 meses e ela nunca abriu esse material. Foi aí que em dezembro, era final de ano, eu falei, cara, dá esse material aqui, tô sem nada para fazer. Empresas de consórcio, no geral, não trabalham muito no final do ano, porque basicamente o banco vai fechar na segunda quinzena, ninguém mais compra consórcio, você não vendeu até dezembro, provavelmente você não vai vender. Então foi assim, eu falei, cara, me dá isso aqui, eu vou estudar. Foi aí que eu comecei a aprender sobre leilão. E aprendendo sobre leilão, eu descobri algumas coisas que casavam ainda mais com aquela estratégia de alavancagem que o Antônio tinha me falado, porque a gente poderia comprar com 5% de entrada. Eu falei, antes, você sabia que dá para comprar o imóvel com 5% de entrada? Ele, sério? Mas aí perde o desconto? Eu falei, não. A gente compra com o desconto do leilão e pagando 5% de entrada. Ele, caramba, você sabe fazer? Eu falei, sei fazer. Então faz aí. Ele, então tá bom. E foi aí que a gente começou. Essa é a minha história de como iniciar no leilão. E eu fiz a minha primeira arrematação. Na época eu ainda morava lá em Rondônia. Eu trabalhava à distância, né? Mas fiz depois a segunda, fiz a terceira e foi se tornando algo recorrente. Até isso aqui que aconteceu, a gente ter divulgado a nossa estratégia na internet e as pessoas de alguma forma começaram a aderir. Por que eu estou contando essa minha história para você? Porque existem alguns fatores aí que eu acho importante que você saiba. E hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é uma segunda-feira. Se você está assistindo esse vídeo numa segunda-feira, isso talvez te ajude para o resto da semana. Foi um certo tipo de golpe de sorte que eu comecei no leilão. Poderia não ter dado certo. Eu já fui professor de cursinho, eu já fui militante político, eu já fiz projetos econômicos, eu trabalhei com empresas de tecnologia, enfim, já fiz um monte de coisa. Mas o que acabou dando certo foi o leilão. Então foi um golpe de sorte. Ao mesmo tempo, foi um golpe de sorte o meu irmão ter tido sucesso antes de ter me chamado para uma sociedade. Tudo isso foi um golpe de sorte. Mas ao mesmo tempo, eu também fui me preparando. Eu estava pronto para ter dado esse golpe de sorte. Uma história que eu gosto de contar é: imagine um cavalo branco selado. Ele passa algumas vezes na vida de todo mundo. A questão é você estar pronto para pular nesse cavalo branco selado e aproveitar essa oportunidade. Nem todos estão. Aquele curso muito que a nossa assistente não fez, poderia ter passado na situação de um monte de gente, que a pessoa só faz o básico. Ela nunca faz o a mais. Isso pode ser você, essa pode ser sua situação. Então, ter feito o a mais também me fez a diferença. E principalmente, entender um certo princípio ou buscar alguns certos princípios. Quando a gente começou a comprar imóveis, foi pensando na capacidade de aumentar o nosso patrimônio, de alavancar o nosso patrimônio. Então, quando a gente optou por fazer leilão de imóveis, foi porque ele de fato alavancava o nosso patrimônio. Então, a gente sempre manteve um princípio. E é o que a gente faz até hoje. O objetivo desse vídeo, além de contar a minha história, de onde eu vim e o que eu fiz, é que vocês entendam que se você faz aquilo que precisa, se você está pronto para aproveitar as oportunidades para os golpes de sorte, se você segue um certo tipo de princípio, você segue um padrão, um princípio ali, inevitavelmente em algum momento você dá certo. Mas principalmente, se você faz isso com certa consistência e recorrência. Edwards, como assim? O que para muita gente viu como um sucesso em um único ano, a gente começou na internet, explodiu, pá. Você pode ver também como um processo de 4 anos, trabalhando com o mesmo tipo de negócio, fazendo sempre a mesma coisa. Eu falo para todo mundo, toda sexta-feira eu separava o meu dia para fazer as análises de leilão. Toda sexta-feira, das 9 a 1 da tarde. 9 a 1 da tarde, sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Passei por mais ou menos 3 anos fazendo isso. Consistência. Agora, se você parar para pensar que não foram apenas 4 anos, foi também o período anterior que eu fiz. Eu já tinha feito vídeos no YouTube, também já tinha trabalhado, já tinha dado aula, já tinha feito. Então é um trabalho.
O objetivo é que você entenda que tudo isso aqui é um processo. A construção de patrimônio, ela é um processo. Você precisa ter consistência, você precisa estar pronto para aproveitar o golpe de sorte. Você não precisa aproveitar todas as oportunidades que passam na sua frente. Você só precisa de uma boa oportunidade. Só que para isso, você vai precisar ter consistência, de estar passando todos os dias naquele lugar, até que o cavalo branco selado passe. Você precisa estar fazendo toda vez a mesma coisa, até que você dê a sorte e a recorrência de uma coisa dar certo. É isso que é o objetivo desse vídeo. Eu espero que você consiga, de fato, entender que não vai ser no estalar de dedos, mas é possível que você consiga aquele patrimônio. Edu, você fala tanto de sucesso, o que você alcançou com os leilões de imóveis? Cara, é meio chato falar de número de você mesmo, mas em pouco mais de um ano, um pouco menos de um ano, não, agora já deu um pouquinho mais de um ano, a gente já atendeu mais de 135 clientes. A gente já passou dos 60 milhões em arrematações. A gente já passou das 5 dezenas de imóveis próprios. É esse o objetivo. É esse o número. Não é necessariamente esse número, sabe? Eu tenho aqui, eu faço isso, eu consegui. Mas uma das coisas que eu mais gosto de falar é que hoje a gente tem mais de 4 mil alunos. E nesse total, muitas dessas pessoas já vieram falar que tiveram a vida mudada, sabe? Tiveram, de alguma forma, a transformação de algo. Recebi uma vez uma mensagem no Instagram muito boa, que ela falou assim: Edward, eu nunca arrematei nada, mas o que você produz na internet já mudou minha vida. Eu tinha 5 imóveis, hoje eu tenho 8, só assistindo o que você falou, sem nunca ter arrematado um imóvel. Obrigado, porque você mudou a forma de pensar e com certeza você mudou a forma da vida dos meus filhos, porque eu estava meio que com esses 5 imóveis tudo endividado e tal, a gente ia acabar vendendo tudo para tentar pagar as dívidas e isso alterou. Mudança de vida porque um dia eu tentei fazer algo que eu achava que eu devia ter feito, que eu segui, que eu tive constância. É isso. Espero que esse vídeo te alcance, que você entenda e que você faça aquilo que você precisa fazer. Não desista daquele seu sonho, porque existem coisas no mundo que só você é capaz de fazer. E o mundo precisa disso. Aquele abraço e valeu.